Olá, Shalom! Eu espero que você esteja tendo um bom dia, um Yom Tov. Na unidade número 5, nós vamos falar sobre o Dagesh e a divisão das sílabas. E enquanto nós vamos falar do Dagesh, nós vamos ler alguns versículos sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal que aparece em Bereshit, que aparece no Gênesis. Então vamos lá? Primeiro, antes de começar, nós vamos fazer uma revisão do nosso vocabulário. Então, aqui nós temos uma palavra que já está feita, palavra grande. Como é que nós lemos essa palavra? Gadol. Isso mesmo, Gadol. Se você quiser, pause o vídeo, tente ler essas palavras aqui e ligar com a tradução correspondente e depois volte para nós lermos juntos. Então, vamos lá. A primeira palavra que aparece aqui em cima. Nós lemos ela Ayá. Ayá, que significa ele era. E a segunda palavra? Nós lemos Katon. Katon, que é o contrário de Gadol. Katon é pequeno. E a penúltima palavra? Lakar. Lakar, que significa ele pegou. E a última palavra? Shamaim. Shamaim, que é céus. Lembrando que essa palavra em hebraico sempre é plural. Aqui também nós temos algumas palavras que nós vamos escrever ao lado do desenho correspondente. Se você quiser, pause o vídeo, faça esse exercício e depois volte aqui para nós lermos essas palavras juntos. Então, nós temos aqui no exemplo, Kesef. Kesef, prata. E ao lado do Kesef há águas. Como nós dizemos águas em hebraico? Maim. Maim. E aqui embaixo nós temos um pote de ouro. Como nós dizemos ouro em hebraico? Zahav. Zahav. Você se lembra que na unidade número 2 nós fizemos um caça-palavras com essa palavra aqui? Zahav. E a última palavra que nós temos aqui é o número 1, Ehad. Ehad. Muito bom. Então, vamos fazer agora uma revisão de algumas vogais que nós aprendemos na unidade passada. Nós temos aqui Bereshit, Gênesis, capítulo 3, o comecinho só do primeiro versículo. Então, vamos ler juntos? Ve anahash, e a serpente. E aqui nessa palavra nós temos uma vogal A, conhecida nossa, essa daqui, que é o patar, uma vogal A. E essa palavra? Como nós vamos ler essa palavra? Ayá, isso mesmo. E o que significa Ayá? Ele era. Muito bom. Então, nós percebemos aqui que assim como em português os verbos são conjugados, em hebraico os verbos também são conjugados. Então, olha só que interessante. Se Ayá é ele era, isso quer dizer que Nahash em hebraico, na verdade, é uma cobra macho. Porque o serpente era. E há vários comentaristas que debatem muito sobre o fato da cobra aqui ser uma cobra macho. O que será que isso significa? Bom, e aqui nós temos também uma vogal A, conhecida nossa, o kamatz. Então, a serpente era Arum, mais astuto. E aqui nós temos também uma vogal U, o shurek, que nós já conhecemos, Arum, Mikol, de todos. E aqui nós temos essa vogal I, o Hirik, e essa vogal O escondidinha aqui em cima, o Holem. Hayat Asadeh, de todos os animais do campo. E aqui nós temos o Segol Malé, que é o Segol com a letra Rei. Asher. E aqui, olha só, a vogal que nós temos aqui é uma vogal E, o Segol. Asher, então, que?
E essa palavra? Como nós vamos ler essa palavra? Assá, isso mesmo, assá. E o que significa? Ele fez. Então, quem fez? Hashem Elokim. E aqui na palavra, no nome de Deus, Elokim, nós temos um hirik malé, que é o pontinho mais o yud. Tudo isso faz parte da vogal. Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre o dagesh. E você se lembra de já ter visto um dagesh antes? Claro, não é? Nós vimos na unidade número 2 que o dagesh algumas vezes aparecia em algumas letras, que em algumas letras ele mudava o som delas e em outras letras ele não mudava. Então hoje nós vamos continuar aprendendo sobre o dagesh. Então o que acontece? Quando nós temos um mem aqui sozinho, é como se ele fosse uma única letra M. Mas o dagesh, ele pode duplicar a consoante. Então, um mem com um dagesh é como se ele estivesse aqui sendo um MM, ok? Nós vamos ver o que isso significa. Então, nós já conhecemos que algumas vezes uma letra sem o dagesh, ela vai ter um som diferente, como no caso do bet, sem o dagesh, que tem o som de V. E quando ele tem o dagesh, ele vai ter um som de B. Esse dagesh aqui que nós estudamos é o dagesh leni, o dagesh kal. E ele só vai aparecer naquele grupinho de 6 letras que nós aprendemos na unidade número 2. O bet, o gimel, o dalet, o kaf, o pei e o tav. E há em hebraico uma forma da gente se lembrar de qual é esse grupinho de letras e nós fazemos uma sigla com ele. Então, nós chamamos de Begad Kefat. Vocês estão vendo que há dois tracinhos aqui, como se fosse uma apóstrofe? Isso em hebraico se chama Gershaim. E a gente sempre coloca antes da última letra para indicar que nós estamos aqui fazendo uma sigla ou um acrônimo. Então, esse dagesh leni, o dagesh kal, ele só vai aparecer nesse grupinho aqui de 6 letras. E existe um outro dagesh, e é sobre ele que a gente vai falar hoje, que é o dagesh hazak, o dagesh forte. E é ele que duplica a consoante. O dagesh hazak, o dagesh forte, ele pode aparecer em qualquer outra consoante. Então, aqui a gente já tem uma coisa fácil de saber. Se a gente vê um dagesh em qualquer consoante que não for esse grupinho aqui de 6 letras, então nós temos certeza imediatamente que se trata de um dagesh hazak, de um dagesh forte. Se o dagesh aparecer no Begad Kefat, então nós vamos ficar em dúvida. E aí, hoje, é isso que nós vamos aprender. Como reconhecer quando um dagesh é kal e quando ele é hazak. Então, olhem só essa palavra aqui. Como nós vamos ler essa palavra? Babait. Isso mesmo. Babait. Vocês veem que não há nenhuma diferença na pronúncia entre o dagesh kal, o dagesh leni, e o dagesh hazak, o dagesh forte. O primeiro dagesh que aparece aqui, a gente consegue descobrir pela transliteração, é um dagesh kal, porque ele não está sendo duplicado. Vê aqui que na transliteração em azul, a gente só tem um B. E o segundo dagesh, ele é um dagesh hazak, um dagesh forte, porque na transliteração a gente tem 2 Bs. Então, até o final da aula, você vai conseguir voltar aqui e entender por que que um é kal e por que que o outro é hazak. Mas percebam que, por enquanto, a gente ainda realmente ficava em dúvida, porque o bet faz parte desse grupinho de 6 letras, então a gente fica em dúvida se é um dagesh hazak ou um dagesh kal. Nesse caso, a transliteração que ajudou a gente a entender. Então, olha só as palavras que estão aqui. Tente ler essas palavras, pause o vídeo, tente ler essas palavras e depois volte aqui para nós lermos essas palavras juntos.
Então vamos ler essa primeira palavra que está aqui no exemplo. Hayá. Hayá. E hayá é uma palavra nova no nosso vocabulário, significa animal. Agora perceba que aqui no nosso exemplo há duas transliterações. Uma com um Y só e uma com dois Ys, o Y representando o Yud. Por que você acha que o Y, por que você acha que a segunda transliteração, que tem YY, é a que está marcada? Então lembre-se, nós temos que nos lembrar do grupinho de 6 letras, o Begad Kefat. O Yud faz parte desse grupo? Não. Então, imediatamente nós sabemos que esse aqui é um dagesh hazak, ele duplica a consoante. Essa segunda palavra aqui, como nós vamos ler essa palavra? Lukach. Lukach. E nós percebemos que há um dagesh na letra kuf. E qual seria a transliteração correta? Lukach com 2 Qs ou Lukach com um Q só? É essa daqui. Como nós sabemos disso? Exatamente, porque o kuf não faz parte desse grupinho aqui de 6 letras, então nós já sabemos imediatamente que se trata de um dagesh hazak, ele duplica a consoante. E a terceira palavra, como nós vamos ler? Amud, isso mesmo, amud. E nós percebemos que há um dagesh aqui na letra mem. Esse dagesh é hazak ou não? Olha só as 6 letras do Begat Kefat. O mem faz parte delas? Não. Então, imediatamente nós sabemos que a transliteração correta é amud com 2 M's, porque esse dagesh é um dagesh hazak, ele está duplicando a consoante. Então vamos fazer mais alguns exercícios. Tente ler essas palavras aqui e tente descobrir se esse dagesh que aparece nessas letras é hazak, se ele é forte ou não e o porquê. Depois volte aqui e nós vamos fazer esse exercício juntos. Então, nós temos essa primeira palavra que nós lemos, Isha. Isha. E Isha quer dizer mulher, isso mesmo. Mulher ou esposa. Você se lembra da palavra Ish? Homem ou marido. Isha é uma mulher ou uma esposa. E nós percebemos que aqui o Shim tem um dagesh. Ele é um dagesh forte. Como nós sabemos disso? Porque nós lembramos das 6 letrinhas, o Begat Kefat. E nós percebemos que o Shim não faz parte desse grupo, então esse dagesh só pode ser forte. E essa segunda palavra aqui? Como nós lemos? Milé, isso mesmo, milé. E há um dagesh no lamed. Esse dagesh é hazak ou não? Ele é um dagesh hazak. Nós vamos colocar aqui 2 L's na transliteração, porque o lamed não faz parte do Begat Kefat. E a terceira palavra? Como nós vamos ler? Haim. Isso mesmo, Haim. E Haim é uma palavra nova no nosso vocabulário, que ela significa vida. Na verdade, Haim também é uma palavra no plural, então seriam vidas. Uma das explicações para isso em hebraico bíblico é que há 2 vidas, a vida aqui nessa terra e a vida após a morte, a vida no paraíso. Então, por isso, Haim, sempre 2 vidas. E a gente percebe que há um dagesh no Yud. Então, como nós vamos transliterar esse Yud aqui? Como 2 Ys. Então, perceba aqui que interessante. O dagesh, o Yud com dagesh, ele é transliterado como 2 Ys. E o Hirik Malé,
que é o pontinho embaixo do Yud, mais o segundo Yud, é transliterado aqui como a vogal I, o Hirik Malé. E nós sabemos que esse Yud, então, ele tem um dagesh forte, porque o Yud não faz parte desse grupinho de 6 letras. Então, agora a gente vai abrir um parênteses na nossa explicação sobre o dagesh e nós vamos falar um pouco sobre as sílabas. E dessa forma a gente vai conseguir voltar para o dagesh e entender a diferença entre o dagesh hazak e o dagesh kal. Então vamos falar das sílabas em hebraico. Há 2 tipos de sílaba em hebraico. O primeiro tipo é o que a gente chama de consoante mais vogal, é uma sílaba aberta. Nós temos aqui mi, ma, e nós podemos marcar ela como CV, consoante vogal. E o segundo tipo de sílaba que nós temos em hebraico é uma sílaba fechada. Ela é uma consoante, uma vogal e uma consoante. Então, nós temos aqui como exemplo min e temos mar. E nós podemos marcar esse tipo de sílaba como consoante, vogal, consoante. Então, o que nós percebemos aqui? A gente consegue perceber 2 coisas. A primeira é que uma sílaba em hebraico sempre começa com uma consoante, isso mesmo. A segunda coisa que nós percebemos é que uma sílaba em hebraico sempre tem uma e apenas uma vogal, ok? Então, uma coisa também interessante que a gente tem que ter em mente é que assim como em português, como nós dividimos as sílabas na palavra carro? Nós dividimos car, ro. Na verdade, o RR fica separado, ele nunca fica na mesma sílaba, a mesma coisa acontece com o SS. Então, a mesma coisa que acontece em português vai acontecer em hebraico. Quando nós tivermos um dagesh hazak, que ele vai duplicar a consoante, ele nunca vai aparecer as 2 consoantes na mesma sílaba. Você consegue entender aqui por quê? Porque você vê, a gente não tem nenhuma sílaba do tipo consoante, consoante. Isso não vai acontecer. Vamos ver então como acontece? Olhem só. Nós temos essa palavra aqui. Vamos tentar ler essa palavra. Mi, me, nu. E nós temos um dagesh no mem. Esse dagesh, ele é hazak? Ele é, não é? Porque o mem não faz parte do begat kefat. E nós temos um dagesh no nun. Esse dagesh é hazak? Também é hazak, porque o nun não faz parte do begat kefat. Então, se nós fôssemos escrever aqui a transliteração, nós vamos duplicar o M e nós vamos duplicar o Nun, por causa do dagesh hazak. Então, como você acha que vai ser a separação de sílabas aqui? Sabendo que o M, esses 2 M's, não podem ficar juntos e o Nun também, os 2 N's não podem ficar juntos. Vai ser assim, min, men, nu. Apesar que a gente não lê dessa forma, ok? Nós lemos mimeno. Da mesma coisa que acontece com a palavra carro em português, nós temos RR, mas nós dividimos a sílaba um R para cada sílaba. E outra coisa interessante é que eu não gosto muito da transliteração, mas a transliteração nesse caso aqui do dagesh, ela ajuda a gente a perceber o que está acontecendo no hebraico, porque em hebraico é um pouco mais difícil a gente perceber essa duplicação da consoante. Então, vamos tentar ler mais algumas palavras. Olhem só essa palavra aqui. Como nós lemos essa palavra? Meler. Isso mesmo, Meler. Que é uma palavra que nós já conhecemos, não é? Quer dizer rei. E essa palavra aqui embaixo? Abait. Abait. Então, se nós fôssemos
dividir as sílabas. Como você dividiria aqui as sílabas? Lembre-se que toda sílaba em hebraico contém uma e apenas uma vogal e que toda sílaba em hebraico começa com uma consoante. Então, ou nós vamos ter sílabas do tipo consoante e vogal, ou uma sílaba do tipo consoante, vogal, consoante. Então, nós vamos ter isso aqui. Me, ler e a, ba, it. Ok? E nós vemos aqui que esse dagesh do bet é um dagesh hazak, ele duplicou a consoante, tanto que na nossa transliteração aparecem 2 Bs, um de cada lado, da mesma forma que nós dividimos as sílabas na palavra carro. Então, vamos tentar ler essas palavras e tente marcar aqui onde fica a divisão de cada uma das sílabas. Então, pause o vídeo, tente fazer o exercício e depois volte aqui para nós lermos as palavras juntos. Então, a primeira palavra que nós temos aqui é sadeh. Sadeh. Sadeh é uma palavra nova, significa campo. Isso mesmo. E nós temos aqui a divisão das sílabas. Então, a primeira sílaba é o sin e a vogal A, e a segunda sílaba é o dalet e a vogal E. E como nós temos aqui essa palavra, essa segunda palavra, como nós vamos ler essa palavra? Na'ar. Isso mesmo, é uma palavra que nós já conhecemos. Você se lembra dela? Jovem. Na'ar. E onde ficaria a divisão de sílabas aqui? Isso mesmo. A divisão de sílabas fica antes do Ain. Então, perceba que apesar de na pronúncia parecer que há 2 vogais juntas, nós temos aqui uma consoante. A segunda sílaba começa não com uma vogal, e sim com a consoante Ain. Na'ar. E a terceira palavra que nós temos aqui, como nós lemos? Ele. Ele. E há um dagesh nesse lamed. Nós sabemos que esse dagesh é um dagesh hazak, porque o lamed não faz parte daquelas 6 letras, então esse dagesh está duplicando a consoante. Portanto, a divisão das sílabas vai ficar aqui, entre um L e o outro. Agora vamos tentar ler essas palavras e também fazer a divisão de sílabas. Se você tiver dúvida quanto à transliteração, você pode olhar no nosso vocabulário que a transliteração aparece aqui. Então, pause o vídeo, tente fazer o exercício e depois volte aqui para nós fazermos o exercício juntos. Então, a primeira palavra que nós temos aqui é nahash. Nahash, isso mesmo. E nahash, nós já conversamos sobre essa palavra hoje, é a palavra serpente ou cobra. E a divisão, então, é essa, nahash. Essa segunda palavra é uma palavra que nós já conhecemos, kesef. Isso mesmo, kesef. E a divisão das sílabas seria assim, kesef. Lembre-se que esse P com um tracinho embaixo é a forma que a gente representa um P sem um dagesh, um P que tem um som de F, ok? Kesef. E a terceira palavra, como nós vamos ler? Aie. Aie. E a divisão de sílabas vai ficar, bom. E aie é uma palavra nova no nosso vocabulário. Ela significa onde. Preste atenção que essa palavra sempre vai ser uma pergunta. Não existe ponto de interrogação em hebraico, então algumas palavras dão a dica para a gente de que elas formam uma frase interrogativa. Aie é uma delas. Sempre vai ser onde, uma pergunta. E como nós vamos dividir a sílaba aqui? Nós percebemos que no Yud há um dagesh. O Yud não faz parte da Begat Kefat, então ele é um
dagesh hazak. Então, ele duplica a consoante. Nós vamos ter 2 Ys na transliteração e a divisão de sílabas fica assim. Agora que nós já falamos sobre a divisão de sílabas, nós podemos voltar para o dagesh e podemos entender quando um dagesh é fraco, quando ele é lene, e quando ele é um dagesh hazak, quando ele é um dagesh forte. O que acontece? Nesse grupinho aqui de 6 letras, no Begat Kefat, quando uma letra tiver um dagesh e ela estiver no início da palavra, como nós temos aqui no exemplo de cima, um bet como a primeira letra da palavra, ele vai ser um dagesh lene, um dagesh fraco. Por quê? Você consegue entender por causa da divisão de sílabas? Porque a gente nunca vai ter 2 consoantes iniciando uma palavra. Da mesma forma que em português isso também não existe, não é verdade? Então, como a gente nunca pode ter 2 consoantes juntas numa sílaba, sempre então uma palavra que tiver um dagesh no começo dela é um dagesh lene, um dagesh kal. E a segunda regra que nós temos aqui, que aparece no nosso exemplo, é que quando uma dessas 6 letras tiver um dagesh e ela estiver no meio da palavra, nós vamos ter que olhar para a consoante anterior. Se não houver nenhuma vogal, e a gente vê aqui que o mem não tem nenhuma vogal, então esse dagesh também é fraco. E a gente também consegue entender isso por causa da divisão de sílabas. Porque aqui, nesse caso, obrigatoriamente tem que haver uma divisão entre o mem e o bet. Porque senão nós teríamos 2 consoantes na mesma sílaba. E se esse bet fosse, esse dagesh fosse um dagesh hazak, então nós teríamos 3 consoantes. Impossível acontecer, ok? Então, vamos ver essas regras de uma forma um pouco mais clara. O dagesh lene, ou como nós chamamos em hebraico, o dagesh kal, ou seja, o dagesh fraco, ele aparece nesse grupinho de 6 letras, nas Begat Kefat, quando no início de uma palavra, na primeira letra de uma palavra, ou quando ele for precedido por uma consoante. E o dagesh forte, o dagesh hazak, como nós chamamos em hebraico, ele vai aparecer nas Begat Kefat, quando ele for precedido por uma vogal, e nas outras consoantes, com exceção das consoantes guturais. Você se lembra das guturais que nós aprendemos na primeira aula? Então, as guturais nunca levam dagesh, ok? Então, vamos tentar fazer mais um exercício e ver na prática se a gente consegue entender o que está acontecendo. Então, pause o vídeo, tente ler essas palavras e depois volte aqui para nós lermos essas palavras juntos. Essa primeira palavra nós lemos elef, elef. Não há nenhum problema aqui, o fei sofit não tem dagesh, por isso nós lemos com som de F. E essa segunda palavra? Alpi, alpi. Aqui o pei leva sim o dagesh e nós vamos ter que olhar a consoante anterior. Note que embaixo do lamed há 2 pontinhos. Nós ainda não falamos sobre eles, nós vamos falar sobre esses 2 pontinhos, o shva, na unidade número 7, mas por enquanto basta você saber que esses 2 pontinhos não são uma vogal. Portanto, esse pei aqui, ele é precedido por uma consoante. Então, a gente sabe que numa dessas letras das Begat Kefat, quando a letra é precedida por uma consoante, o dagesh é kal, ele é fraco. E nós percebemos isso na nossa transliteração, que há apenas um P. E a terceira palavra que nós temos aqui, como nós lemos? Siper. Isso mesmo, siper. E aqui nós também temos um dagesh no pei, e aí, então nós temos que olhar a consoante anterior. Há uma vogal embaixo do samer?
Sim, uma vogal I. Então, esse pei aqui, esse dagesh no pei, é um dagesh hazak, é um dagesh forte. Então, vamos fazer um exercício. Pause o vídeo, tente ler essas palavras, tente fazer aqui a divisão das sílabas e depois volte aqui para nós fazermos o exercício juntos. Então, vamos lá. Essa primeira palavra aqui, como nós lemos? Bait. Isso mesmo. E bait é uma palavra nova no nosso vocabulário, significa casa. Então, bait, nós tínhamos um dagesh apenas no bet. O bet faz parte daquele grupinho de 6 letras, só que ele está na primeira letra da palavra. Então, a gente vê aqui que a transliteração é um B só, porque ele é um dagesh kal, ele não duplica a consoante. Essa segunda palavra, tavor, isso mesmo, tavor. E nós temos aqui um dagesh na letra tav. O tav faz parte daquele grupinho de 6 letras, então a gente fica em dúvida se esse aqui é um dagesh kal ou se ele é um dagesh hazak. E então nós lembramos que a regra é que quando o dagesh aparecer na primeira letra da palavra, ele vai ser um dagesh kal. Portanto, na nossa divisão de sílabas, nós vamos ter aqui tavor. E a terceira palavra, como nós vamos ler essa palavra? Igid. Isso mesmo, igid. Igid é uma palavra nova no nosso vocabulário e significa ele disse. Agora, nós percebemos que o gimel aqui de igid tem um dagesh. Nós vamos olhar então a consoante anterior, nós vamos perceber que há uma vogal. Se há uma vogal, esse dagesh é um dagesh forte e, portanto, o G aqui na nossa transliteração vai estar duplicado, ele está duplicando a consoante. Então, vamos ler mais um versículo aqui, Bereshit, Gênesis, capítulo 3, versículo 3. Umiperi. Como nós lemos essa palavra em vermelho? A etz, isso mesmo. Você se lembra do significado dela? Árvore, isso mesmo. A etz. Asher, que. Betor, está dentro. E aqui nós vemos que há um dagesh nessa primeira letra, nesse primeiro bet. Ele é um dagesh leni, ele é um dagesh kal, fraco, ou ele é um dagesh hazak, forte? Ele é um dagesh leni, ok? Então, eu vou marcar ele aqui de azul. Hagan, do jardim. Então, o fruto da árvore que está dentro do jardim. Hagan. Nós temos aqui um dagesh nesse gimel. Ele é um dagesh hazak ou ele é um dagesh kal? Esse dagesh aqui é um dagesh hazak, porque a gente percebe que ele está precedido por uma vogal. Por isso eu marquei ele aqui com outra cor. Essa palavra, como nós lemos? Amar, isso mesmo. Ele disse, quem foi que disse? Elohim, Deus. E essa palavra, como nós lemos? Lo. Qual é o significado dela, você se lembra? Não. Então, o que foi que Deus disse? Lo tochelu, não comereis. Mimeno, dele, do fruto. Velo, e não. Tigeu, tocareis. Bo, nele, no fruto. Pen temutun. Então, pen é uma palavra nova no nosso vocabulário. Apesar de ela ser tão pequenininha em hebraico, ela significa para que não. Então, para que não temutum, para que não morrais.
E nós temos aqui um dagesh nesse primeiro P. Ele é um dagesh hazak ou um dagesh kal? Ele é um dagesh kal, não é mesmo? Porque ele está na primeira letra da palavra. E aqui, esse dagesh que aparece no tav de temutun, ele também é um dagesh kal, porque ele também está na primeira letra da palavra. Ok? Então, agora nós vamos falar sobre o último tópico dessa aula e finalmente você vai poder descansar um pouco, que é a sílaba tônica em hebraico. A maioria das palavras em hebraico, elas são oxítonas, ou seja, a sílaba forte, a sílaba tônica das palavras é a última. Como aqui esse exemplo. Namer, namer. Perceba que na transliteração há um acento agudo na vogal E. O que é esse acento agudo? Não quer dizer que nós vamos fazer E. Esse som de E não existe em hebraico, assim como o som de O também não existe em hebraico. Isso quer dizer que essa sílaba aqui é a sílaba tônica, namer. E algumas palavras, poucas na verdade, elas têm a penúltima sílaba tônica, elas são palavras paroxítonas. Então, percebam essa palavra aqui, nós vamos ler geffen, geffen, ok? Então, no nosso material, apenas as palavras paroxítonas é que serão marcadas com esse acento agudo, porque elas são uma minoria, ok? Então, vamos ler algumas palavras. Pause o vídeo, tente ler essas palavras aqui e depois volte para que nós possamos ler essas palavras juntos. Então, vamos iniciar aqui pelo exemplo, em azul. Ahal. Ahal quer dizer ele comeu, uma palavra nova no nosso vocabulário. E essa palavra aqui em cima? Ela é uma paroxítona. Portanto, derer, derer. Nós já conhecemos essa palavra, não é? Quer dizer caminho. E essa palavra aqui? Nós também já conhecemos essa palavra e nós já sabemos que ela é uma paroxítona. Shamaim, shamaim. Isso mesmo. Então, vamos ler mais algumas palavras e dividir a sílaba delas. Você pode pausar o vídeo, tentar fazer o exercício e depois voltar aqui para nós lermos essas palavras juntos. Nós temos aqui, então, herev, herev. E herev é uma palavra nova, quer dizer espada. Essa segunda palavra, como nós vamos ler? Gibor, gibor. E nesse bet nós temos um dagesh. Como ele faz parte daquele grupinho de 6 letras, nós ficamos em dúvida se ele é um dagesh hazak ou não. Então nós olhamos para a consoante anterior. Há uma vogal? Há. Então nós sabemos que o dagesh do bet é um dagesh hazak. E o dagesh que aparece no gimel? O gimel também faz parte daquele grupinho de 6 letras. A gente também fica em dúvida se ele é um dagesh hazak ou não. Mas a gente se lembra que se é a primeira letra da palavra, ele não é um dagesh hazak. Então, por isso, um G só na transliteração. E o bet, como é um dagesh hazak, tem 2 Bs. E a divisão da sílaba vai ficar aqui. Gibor. E a última palavra, também é uma palavra que nós já conhecemos, eretz, eretz. E aqui, a divisão das sílabas vai ficar aqui. E percebam também que essa palavra parece que ela se inicia com uma vogal, por causa da pronúncia dela, mas ela é iniciada por uma consoante. Então, vamos fazer uma revisão do vocabulário da unidade 5. Eu vou ler as palavras, leia elas junto comigo. Isha, mulher, Isha. Bait, casa, Bait. Chaya, animal, Chaya.
Chaim, vida. Chaim. Herev, espada. Herev. Nahash, cobra. Nahash. Kol, voz. Kol. Sadeh, campo. Sadeh. Pen, para que não. Pen. Ine, eis. Ine. Aie, onde. Aie. Mi, quem. Mi também é uma palavra, assim como aie, que é sempre uma indicação de uma sentença interrogativa, ok? Sempre uma pergunta. Sham, ali. Sham. Achal, ele comeu. Achal. Igid, ele disse. Igid. Então, na unidade número 5, nós falamos sobre o dagesh e a divisão de sílabas. O que é mais importante você saber ao final dessa unidade? Então, nós precisamos saber que as sílabas começam sempre com uma consoante. E há dois tipos de sílaba em hebraico. Sílabas abertas, do tipo consoante e vogal, e sílabas fechadas, do tipo consoante, vogal, consoante. E nós vimos que existe dois tipos de dagesh. O dagesh hazak, o dagesh forte, que ele duplica a consoante, ele aparece após uma vogal, como nós temos aqui no caso de siper, nós temos um pei com um dagesh dentro, nós sabemos que ele é um dagesh hazak, um dagesh forte, que ele aparece aqui após uma vogal. Sabemos então que nas Begat Kefat, ele vai aparecer após uma vogal e em qualquer outra consoante, ele também vai ser um dagesh hazak. E o dagesh lene, o dagesh fraco ou kal, ele só aparece nas Begat Kefat, só nesse grupinho aqui de 6 letras. Quando, no início das palavras, olhem só aqui no exemplo que nós temos. Tispor. Então, a primeira letra, o tav, tem um dagesh. Esse dagesh aqui é um dagesh kal, um dagesh lene. E ele vai aparecer também após uma consoante. Então, nós temos aqui também um dagesh no pei. E nós percebemos aqui que antes desse dagesh há esses dois pontinhos. Esses dois pontinhos, como nós já conversamos, não são uma vogal. Então, esse dagesh aqui no pei é um dagesh kal, um dagesh lene. Então, pode ser que você esteja achando que tem muitas regras nessa unidade 5, tá? Muito difícil. Então, eu vou ser sincera com você e eu vou te dizer o seguinte. Essa questão do dagesh, quando o dagesh é kal, ou quando ele é hazak, quando ele faz parte da estrutura da palavra, é uma coisa que vai nos ajudar a entender os verbos. Mas ela não é essencial para os seus estudos agora. Então, se você achou que tem muita regra, você pode só tentar se lembrar que as sílabas em hebraico, elas têm dois tipos, consoante e vogal e consoante, vogal, consoante. E você pode também tentar decorar o vocabulário dessa aula. A verdade é que esse tema do dagesh é um tema importante, mas nós não vamos utilizar, nós não vamos precisar do dagesh, nós não vamos precisar entender o dagesh até que nós comecemos a estudar os verbos, ok? Então, faça uma revisão dos usos do dagesh e das regras da divisão de sílaba e estude o novo vocabulário. Vocabulário é muito importante estudar. Faça os exercícios da unidade 5 e nós nos vemos na próxima aula.
E na unidade passada, nós também aprendemos algumas palavras que nos permitem cumprimentar uma pessoa quando nós chegamos em casa, por exemplo, falando boa noite, Erev Tov. Então, você pode chegar em casa hoje à noite e desejar Erev Tov para os seus familiares.